Olá, boa tarde. Estimo que estejam bem, tá? Voltamos às nossas aulas, né? Hoje nós estamos abrangendo uma disciplina chamada Qualidade no Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho. Estamos no módulo 2 e que a qualidade no serviço de saúde não é apenas a saúde em hospitais, não é apenas a saúde em clínicas, e sim a saúde em todos os meios, no âmbito industrial também, e que a parte de segurança também adjacente à saúde, ela acompanha e fornece mecanismo de proteção aos trabalhadores. Lembrando que você falando sobre a saúde, nós lembramos do PCMSO. Se você lembrar da segurança do trabalho, nós lembramos da engenharia de segurança do trabalho, que está justamente na NR9, o PPRA. Estamos no módulo 2 e aí nós vamos iniciar essa aula justamente focalizando qual é o objetivo maior dessa disciplina. Meu nome é José de Arimatea, sou técnico e tecnólogo em segurança do trabalho e instrutor educacional. Estou aqui justamente para abranger esse conhecimento técnico e na parte instrumental, que é justamente a parte de qualidade do serviço de saúde para vocês. Então a gente vai iniciar esse processo educativo justamente com as apresentações sobre os acontecimentos de acidente e doenças ocupacionais durante a Revolução Industrial. Por que eu falo na questão da Revolução Industrial? Porque é uma parte preocupante, até nos tempos de hoje, por conta das máquinas e equipamentos que deixaram rastros negativos, rastros que deveriam ser apagados no passado, preparando para o futuro e se adequando no presente para que mais tarde diminuísse o índice de doenças ocupacionais e de acidentes do trabalho. Então vamos aqui falar um pouco justamente nesse trecho. Foi apenas com a Revolução Industrial, em meados do século XVIII, que isso começou a ser um problema. O uso crescente de máquinas, o acúmulo de operários em locais confinados, os altos graus de insalubridade, as longas jornadas e a utilização de mão de obra infantil, foram fatores que contribuíram para o agravamento do número de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. E aí a gente tem um fato principal, que é justamente nos tempos de hoje também, exceto crianças. Se bem que ainda em alguns locais isolados ou escondidos existem meios que não são vistos até hoje, nem comunicados, nem informados sobre crianças com maus tratos no ambiente de trabalho, essas crianças trabalhando de forma incorreta, de forma fora dos padrões de segurança e de forma também isenta de seus direitos, também. E aí falando sobre essa Revolução Industrial, alguns pesares existiam e existiram também na época, né? Os empresários se preocupavam com a mão de obra, né? Na época desqualificada, as máquinas industriais, mesmo assim vindo da Europa, eram desgastadas e o Brasil com essa ansiedade de produzir, mesmo sem o conhecimento específico no equipamento, as máquinas sofriam alguns arranjos por parte de empresários, por parte também de funcionários que arrancavam as suas proteções, que aí a gente viu isso justamente na NR12. Né? E aí mesmo com essas informações, nós temos essa precariedade até nos tempos de hoje. A primeira regra para a proteção dos trabalhadores foi aprovada apenas em 1802. A Lei de Saúde Moral dos Aprendizes estabeleceu um limite de 12 horas de trabalhos diários. Vetada ou proibida o trabalho noturno, obrigava os empregadores a lavarem as paredes das fábricas 2 vezes por ano e obrigava a criar sistemas de ventilação nas fábricas. Apesar disso, essas medidas foram ineficazes para diminuir o número
de acidentes. Quando eu falo em acidentes, não apenas acidente físico. Eu falo justamente sobre as doenças ocupacionais, subdivididas em doenças do trabalho e doença profissional, né? Então, assim, a parte de saúde e segurança do trabalho, ela não trata apenas do meio físico do trabalhador, mas ela trabalha justamente em cima do trabalhador, no primordial, que é justamente o primeiro membro, o primeiro capital da empresa, podemos até dizer, instrumento importantíssimo é o homem, né? A mão de obra. Então isso jamais deverá ser banalizado, até mesmo quando se fala ou se refere de uma máquina nova. Hoje nós temos aí empresas que cuidam e fazem com que a segurança do trabalho aconteça. Ao contrário de muitas empresas que normalmente, após uma contratação, não está nem aí sobre esses treinamentos que está na NR1, nas disposições gerais, não abre uma ordem de serviço. E até mesmo quando se fala na questão do custo, que vocês vão ver lá um exemplo lá na frente, ele acha que é um desgasto, acho que está jogando o material fora, capital, dinheiro, e aí subtraindo esse pensamento dele ou deles, eles fazem com que a mão de obra, mesmo sendo um pouco escassa, tenha uma desqualificação, né? Acontecendo assim, os acidentes de trabalho, inconscientemente, tirando as proteções das máquinas, seja elas fixas ou móveis, causando e resultando de doenças ocupacionais e acidentes. Então, assim, foi só em 1831 que uma ação começou a surtir efeito. Foi o Factor Act, ação de fatoração, foi aplicado a todas as fábricas têxteis inglesas, né? A questão desse fator, a ação dela foi justamente aumentando a idade mínima de trabalho para 9 anos. Restringiu a jornada de trabalho a 96 horas semanais. Era um cúmulo na época. E aí, 12 horas por dia no máximo. E tornou obrigatória a presença de um médico. Olha aí a presença já de um membro do SESMIT. Esse profissional realizava exames admissionais e periódicos, além de orientar os trabalhadores quanto aos principais riscos envolvidos. Olha só, a saúde dentro de uma indústria surgindo através de uma necessidade, onde justamente resultando de acidentes e doenças ocupacionais, vindo até então surgir um membro do SESMIT. E aí nós temos aqui, mesmo não sendo médico, mas com a especialização hoje em medicina do trabalho, hoje nós temos aí diversos médicos do trabalho que agem de acordo com a norma, com respeito mútuo à sua profissão e aos colaboradores da empresa. A criação da Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, em 1919, logo após a Primeira Guerra, trouxe um crescimento acentuado para a área e logo se tornou a maior referência mundial sobre o assunto. Tanto que, em 1950, a OIT se reuniu com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, para estabelecer os objetivos da saúde ocupacional. E aí nós temos esse trecho justamente um pouco da Revolução Industrial, salientando os problemas árduos que existiam na época, lembrando também que a pragmática, essa influência e essas informações para os leitores serão justamente básicas e baseadas no que estão se referindo a esse projeto de qualidade de saúde e segurança do trabalho, para que mais tarde os alunos hajam de ter uma aplicabilidade sobre a prova, salientando que o aprendizado é um resultado em excelência. E o nosso objetivo maior é justamente resultado em excelência. E aí nós temos históricos da saúde e segurança do trabalho com a necessidade justamente sobre uma obrigação sobre os acidentes que aconteciam e as doenças na época. Os acidentes e doenças de trabalho estão presentes desde a antiguidade, desde Hipócrates, conhecido como o pai da medicina,
já relatava casos de intoxicação por chumbo encontrados em trabalhadores de minas. Até mesmo na Bíblia, casos como esse são citados, até mesmo no livro lá de Lucas, no Novo Testamento, há menção ao desabamento da torre de Siloé, ou de Siloé, melhor dizendo, em que faleceram 18 prováveis trabalhadores, né? Então, apesar disso, os cuidados com a segurança e a saúde dos trabalhadores nunca foram uma prioridade. Em 1700, o médico Bernardino Ramazzini publicou o livro de Morbis Artificum Diatriba, que descrevia em detalhes as doenças ligadas a mais de 50 profissões da época. Porém, não há indícios de que esse levantamento tenha servido como base para qualquer política pública da época. E aí nós temos no trecho aqui, do meu lado esquerdo, Hipócrates, e do meu lado direito, o Bernardino Ramazzini, onde ele fala justamente 4 de outubro, dia do médico do trabalho, justamente espelhando sobre o médico, o pai da medicina, os dois, na verdade, mas exclusivamente o Ramazzini. Então ele diz uma frase muito interessante aqui, até cabendo nos dias de hoje. É melhor prevenir do que curar, né? Então a gente vê aqui, em outras palavras, é melhor prevenir do que remediar. E aí, mais uma vez, o que é segurança do trabalho e para que serve? Lembrando que a saúde e segurança, principalmente a saúde, nós deveremos aqui atingir um pouco da saúde hospitalar. Mas aí para frente vocês vão ver, porque essa aula é extensa. Nós vamos até outubro, e aí nós temos uma longevidade de informações aí para frente. O que é segurança do trabalho e para que serve? Quando falamos em segurança do trabalho, na saúde, estamos nos referindo sobre as medidas que devem ser adotadas para preservar a vida dos trabalhadores da saúde de possíveis acidentes no ambiente laboral. Essa é uma das características mais marcantes da segurança do trabalho, o aspecto de prevenção. E aí nós temos um pequeno exemplo, né? O especialista entregando o capacete, um prevencionista, e aí relatando um fato importantíssimo, que é justamente um tijolo caindo sobre a cabeça de um funcionário, ele rejeitando o capacete. Mas em compensação, ele diz aqui, ó, capacete para quê? Nunca aconteceu nada comigo. Essas informações e esse provérbio a gente escuta hoje nos dia a dia, né? A gente que trabalha no chão de fábrica, a gente vê muito essas resistências por parte de alguns colaboradores ou empregados que normalmente eles agem de forma inconsciente, fazendo com que, em alguns casos, há uma rejeição por parte da segurança do trabalho, dando mais exemplo sobre essa indisciplina, e aí quando vem o resultado de um acidente. Mas, se nós formos perspicazes, de forma correta e coerente, a primeira impressão e a primeira atribuição nossa sobre uma rejeição ou uma falta de aceitação do colaborador sobre o EPI é justamente uma advertência verbal. E se ele resistir, uma advertência por escrito, e depois uma suspensão, e depois aí, se houver uma reincidência, nós damos uma demissão por justa causa, onde está justamente no artigo lá da CLT, que não me falha a memória, mas a própria norma sobre a NR6 diz justamente que tanto para o colaborador existem os seus direitos, suas obrigações, assim como também para o empregador existem seus direitos e suas obrigações. Então a obrigação nossa é justamente manter o EPI, manter o equipamento de proteções, as proteções protetivas para os colaboradores, e a mesma forma de entregar, os trabalhadores têm o direito, ou melhor, têm o dever de usar o EPI, certo? Então nós temos aqui, neste histórico, vamos abordar os acontecimentos específicos em segurança e saúde do trabalho, apontando os meios tecnológicos
no e do entendimento sobre a evolução das normas regulamentadoras. Vejamos a seguir. Atualmente, a área de segurança do trabalho, essa parte aí é muito interessante porque a gente vai ver até a parte de consultoria, os serviços de saúde e segurança do trabalho por parte de alguns empreendedores da área de consultoria, alguns técnicos de segurança do trabalho, alguns engenheiros, alguns médicos, alguns auxiliares de enfermagem, alguns enfermeiros do trabalho, algumas empresas credenciadas no CREA, todas as formas de trabalho justamente no tocante à parte de segurança e saúde do trabalho. E aí nós temos aqui, atualmente, a área de segurança do trabalho passa por alterações significativas e cada vez mais assume papel de importância nas companhias que pretendem se destacar no mercado. Infelizmente, o quadro é crítico. Muitas empresas acreditam que segurança e saúde do trabalho é algo meramente figurativo e que existe somente para cumprir determinada legislação. A gente fica muito triste quando há um pensamento parecido com esse. Então eles falam como se fosse assim meramente figurativo. É apenas uma figura ilustrativa que é desenhada, que fica ali, pouco se aparece, só quando se precisa, quando vai fazer a CAT. Infelizmente, algumas empresas ainda pensam dessa forma, que a contratação de um técnico ou de um prevencionista em segurança do trabalho ou de uma empresa em consultoria é só para apagar incêndio, é só para servir como ponte de safena. Na verdade, não é. É justamente o que se fala no tocante à prevenção. Então, quando nós falamos em prevenção, nós lembramos muito do Ramazzini, melhor prevenir do que remediar. Então, quando ele fala em prevenir, ele lembra justamente da prevenção, para não precisar chegar ao ponto de finalizar um processo de um trabalho com um funcionário com a perda e a capacidade física justamente comprometida devido a um acidente de trabalho, por falta de uma prevenção. Então, Ramazzini lembra muito isso. Então, nós temos aí algumas empresas se sentem obrigadas à contratação de um prevencionista, de um técnico de segurança do trabalho ou de um engenheiro, justamente para cumprir tabela, justamente para cumprir o momento de acontecer um acidente, da emissão de um PPP, de emissão do ACAT, de um levantamento de risco, de um reconhecimento de risco para fazer um PPRA, de um reconhecimento de risco para depois elaborar nas medidas de saúde do trabalho sobre o PCMSO, de elaborar os exames periódicos, os exames demissionais, exames complementares, laboratoriais que estão descritos no PCMSO, o retorno do trabalho, mudança de função e assim por diante. Então, algumas empresas, melhor dizendo, pensam dessa forma. Infelizmente, o mundo está em evolução. Nós vimos esse acontecimento aí. Quem é que, o quantitativo de pessoas que estão usando EPI hoje, no substantivo de máscaras, sabia que uma máscara daquela era um EPI. Hoje existem muitas propagandas devido a uma determinada educação que o mundo teve através da mídia, devido a uma necessidade por parte da pandemia. Então, todos se sentem obrigados a usar a máscara como dispositivo de segurança no caso da prevenção. Então, nós temos aí justamente um país ou países, alguns deles já existiam, é a evolução, esse pensamento é igual a Ramazzini, mas que o Brasil ainda se sente um país que esteja engatinhando sobre esse conhecimento específico do EPI. Alguns recebem advertência por não usarem ou submeterem a um risco de adquirir a pandemia, no caso a Covid-19, que está aí tormentando o mundo inteiro, exclusivamente o país do Brasil, mas eu toco no Brasil como se fosse um país que ainda não entendeu o que está acontecendo ainda.
Então, alguns locais não estão entendendo ainda sobre o acontecimento da Covid-19. E aí, sobre essa necessidade, as pessoas acreditavam e acreditam agora que o EPI, primeiro ponto principal, até mesmo acho importantíssimo quando há exclusivamente o nome lá, é obrigatório o uso da máscara neste local. Então as pessoas se sentem obrigadas devido a uma determinada situação, colocando ela em risco, para justamente agregar e submeter a lei e as normas devido a essa necessidade. Então não se passa a ser mais dever, e sim uma obrigação. E aí nós temos uma bancada aqui, composto por médicos, engenheiros e técnicos de segurança, justamente para compor a área de saúde e segurança do trabalho como nós estamos estudando. A questão da qualidade de todos. Qualidade de vida, né? Quando uma empresa resolve contratar o serviço de um profissional, no caso de prevencionista técnico de segurança e saúde do trabalho, ou serviço de segurança do trabalho de uma consultoria, tendo em vista somente o menor preço, sem levar à consideração o seu histórico e seu aparato técnico, pode estar comprando um trabalho inadequado e em desacordo com os preceitos das normas regulamentadoras que estão em evolução, né? Eu paro para pensar e para levantar uma resolução aqui para vocês, que eu digo para nós que estamos no ramo hoje, para vocês que estão entrando, para outros que entrará no futuro. Então, muito cuidado quando forem fazer trabalhos de segurança do trabalho de acordo com cada atribuição de vocês. Muito cuidado. Essa área é muito preocupante. Não estou falando de dinheiro, não estou falando também apenas da ética. Estou falando no funcionário que vai absorver o resultado da tua documentação. Como isso vai funcionar, como isso vai repercutir sobre os colaboradores que estão na área trabalhando, no setor de trabalho, no âmbito de trabalho. Então, muito cuidado, porque uma coisa é você fazer a documentação perfeitinha, a outra é colocar em ação. Eu digo não apenas para os consultores, para os técnicos, engenheiros, médicos, eu digo assim para o empresário que recebe essas informações, que recebe essa documentação e que muitas vezes nem precisam da consultoria dessas pessoas que estão terceirizando. E aí, levando em consideração aí a um prevencionista que já existe na empresa e que realmente a empresa se fecha sobre esses documentos, ou seja, guarda esses documentos para que o técnico responsável da área não execute as tarefas existentes no programa de prevenção dos riscos ambientais. Então, muito cuidado com essas informações, muito cuidado com essas responsabilidades, para não gerar uma irresponsabilidade, certo? Então, assim, o que acontece? Muitas empresas contratando quaisquer serviços e nem, ao menos, se preocupam com os resultados, que por vezes podem ser catastróficos. Pior ainda, é o fato da contratação destes serviços não estar condicionada ao crivo do setor de SST, ou seja, não está conivente com o que está acontecendo na realidade. Por isso que nós prevencionistas, nós passamos por diversas transformações essas de evolução. Não precisa ficar apenas parado, eu já falei muitas vezes, dentro de sala. É preciso que vá ao campo, é preciso que volte atrás, reveja a norma, reveja o que está escrito, reveja todas as informações que foram colocadas na descrição do programa que vocês vão executar. Quando eu falo em programa, eu falo em PPRA. Cuidado com as letras, cuidado com as informações, cuidado com os rascunhos que forem descritos. Eu digo até mesmo de um simples mapa de risco até a evolução do PPRA. Se bem que o próprio mapa de risco, você deve retirar as informações do PPRA para elaborá-los, né? Então, assim, existe essa preocupação em massa, porque é muito revoltante quando tu pega um documento e tu vê que aquele documento não é conivente ao que se trata no uso ou no campo.
ou com a realidade. Já peguei muita documentação de alguns profissionais aí que não quero fugir da ética, que infelizmente deixa a desejar. Já peguei muita documentação aí para manter ela em sequência, para manter ela ativa. Fui obrigado a estudar as normas, estudar o que estava escrito. Eu passei praticamente dias correndo atrás de informações, talvez até 3, 2 vezes atrás das consultorias, para saber o que queria, o que estava escrito ali, o que eles queriam na verdade. E a empresa às vezes nem exigia tanto. Às vezes a norma nem exigia tanto. Às vezes a norma ela até foge de algumas atribuições da mesma. Às vezes a empresa faz até mais do que precisava. E às vezes a empresa até faz menos. E a consultoria às vezes coloca até menos do que se pede. Então assim, a gente precisa ver isso a fundo. Eu digo não apenas como trabalhador do campo. Eu não digo apenas não como consultor de segurança do trabalho. Eu não digo nem apenas como terceirizador. Eu não digo nem apenas como técnico em segurança do trabalho, nem tecnólogo. Eu digo assim como um trabalhador, um empregado, que vive diretamente com essa documentação, versus o trabalhador. Eu faço essa mediação, trabalhador e documentação. Eu vejo o que é que se procede. Então, se eu não conseguir resolver aqui, eu falo com o maioral, falo com o superior, falo com a superior, e por que não? Para tentar resolver o problema, para ser um mediador de informações, para que haja um resultado de excelência, conforme a gente disse lá no início. Não é? Então, assim, é muito preocupante quando se trabalha em prevenção, porque às vezes nem o nome mesmo a gente consegue absorver. O sinônimo da prevenção. A gente sabe apenas do símbolo, do significado. Eu quero saber do sinônimo. Sinônimo de prevenção, o que é? O significado a gente sabe. Prevenir significa não deixar que aconteça algo anormal, que fuja da realidade dessa normalidade, né? Então, assim, muitas vezes a gente passa desapercebido. E é muito delicado quando você passa desapercebido e às vezes não passa desapercebido e quando lá na frente alguém paga o preço por isso. Olha aí a falta de responsabilidade. Então o que acontece? Muitas empresas contratando quaisquer serviços e nem ao menos se preocupam com os resultados e que por vezes podem ser catastróficos. Pior ainda, é o fato da contratação destes serviços não estar condicionada ao crivo do setor de SST, a realidade, o tocante a mesma, mas sim aos departamentos de suprimento ou compras, cuja única preocupação é somente com os menores preços. Cuidado com esses menores preços, cuidado com esse custo-benefício. Às vezes um produto, um trabalho, um serviço de um profissional seja mais caro, em compensação é mais benefício para a empresa. Às vezes quando você for fazer uma contratação de um profissional, você não apenas chame 2, 3, veja o plano A, o B e o C. Quem é melhor para a empresa? Qual produto? Se o produto respalda os serviços de transformação de benefício para a empresa, né? Se o produto, como técnico, ele tem bom serviço a prestar para a empresa. É isso que a gente deve observar. Então, assim, suprimentos e compras cuja única preocupação é somente com os menores preços. Em tempos do e-social, que a gente teve uma manifestação aí há tempos atrás, e que vai voltar, né, novamente, será necessária informação com substâncias para alimentar o sistema da plataforma. Essa plataforma é bastante diversificada. O e-social é o que? Uma evolução da sociedade, é o socialismo. Ele trabalha com FGTS, Caixa Econômica, Receita Federal, PIS, COFINS, uma série de informações, depois chegando segurança do trabalho, que deveria ser primeiro lugar. Até porque quando se contrata alguém, passa primeiro por segurança do trabalho, para definir
mostrar os riscos ao profissional, ao colaborador, se ele aceita conviver com aquele risco, através das medidas preventivas que a empresa vai oferecer, através da prevenção. Então, isso que a gente deve observar. As avaliações qualitativas de nada servirão. Papaizinhos sem conteúdo não servirão mais para as empresas, que terão dificuldades no preenchimento das informações requeridas pelo e-social. Não basta ser apenas materiais físicos. Vocês vão preencher a plataforma lá de todas as informações que vocês fazem, porque dessa vez não é você apenas que vai gerenciar você. É esse sistema que vai gerenciar o que você está fazendo na empresa. O e-social é isso. Então, qual é o papel da área de saúde e segurança do trabalho? Se pudéssemos escolher uma única frase para definir a importância da saúde e segurança do trabalho dentro das empresas, seria prevenir. É o que Ramazzini disse lá no início. É melhor prevenir do que remediar. Prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Simples, direto ao ponto, porém com muito significado. De forma geral, a área é responsável por criar as medidas necessárias para minimizar os riscos presentes no ambiente laboral, tornando-o mais seguro e agradável para trabalhar. Então, lembrando que o nosso maior serviço somos nós. Nós somos o produto. Nós que fazemos o produto. Nós que elaboramos e minimizamos os serviços de segurança do trabalho. Então, o produto sendo técnico, um produto de boa qualidade, todos deverão comprar. Toda empresa fica de olho para querer comprar. Quando o produto técnico é bom, é os serviços dele quem vai dizer sobre ele. Então, assim, também é responsável por estudar a legislação trabalhista vigente e garantir que ela seja seguida, com o estabelecimento de procedimentos e programas voltados para essa função. Além disso, a área de SST tem uma função importantíssima junto aos trabalhadores. Sua função educar as pessoas para uma cultura organizacional voltada para a promoção da saúde e da segurança, mais do que apenas repassar conhecimento. É preciso fazer com que esses ensinamentos sejam absorvidos pelos funcionários e que eles também contribuam para um ambiente livre de acidentes. Um funcionário que às vezes ele entende, mas ele não quer contribuir para o efeito de resultados. Então, ele não quer dizer que ele não entendeu. É porque esse funcionário precisa ser trabalhado. Então, vocês vão encontrar muito funcionários assim dessa forma. Funcionários que às vezes entendem até mais do que você imagina, mas que o teu trabalho como produto em si surge uns serviços que às vezes ele não acredita, pelo fato da cultura, pelo fato de não topar a tua cara, pelo fato de não conhecer bem a tua conduta de profissional. Isso demora muito para alguns colaboradores absorverem. De 100 ali vai ter pelo menos 10 ali que não vai topar você. Isso atrapalha um pouco a área de segurança do trabalho. Então, assim, às vezes a gente tem que dar uma de chefe, trabalhar como chefia para esses colaboradores que não querem aderir ao sistema. Não é querer manipular o sistema, é trabalhar com ele através de educação, trabalhos educativos, pedagógicos, como treinamentos práticos, treinamento de programa 5S, trabalho de autoestima, tá? E às vezes até mesmo o psicólogo do trabalho pode resolver esse problema da parte de educação psicológica, recursos humanos também, o assistente social, ele deve persuadir esses funcionários através de entrevistas, de informações, de mecanismo educativo para que ele chegue à escala do que a gente precisa. Então, se não tiver esses profissionais, o técnico em segurança do trabalho deve ser evolutivo. Ele deve trabalhar, deve estudar para
adquirir conhecimentos para persuadir esses funcionários que não querem aderir ao sistema. E uma vez reincidente, passa o caso para a diretoria, para que a diretoria tome as providências cabíveis, no caso de suspensão e até mesmo a demissão. Então o TST tem uma função importantíssima junto aos trabalhadores. Não é trabalhar com segurança do trabalho dentro de sala. Trabalhar com segurança do trabalho é trabalhar de frente com o trabalhador, se comunicando com ele, para ver o que acontece. Dessa forma você vai ganhar respeito. Não vai acontecer e vai resultar, no caso, o diferente que eu falei agora há pouco. As pessoas vão participar mais, vão te conhecer melhor, vai ter um bom rendimento, o teu serviço dentro da empresa, porque tu está trabalhando como um bom produto, se misturando com outros produtos para crescer grande também, ficar grandes produtos, né? Então são dessa forma. Às vezes há rejeição por parte até do próprio prevencionista, que não quer também chegar próximo aos trabalhadores, porque acha que os trabalhadores são casos insignificantes para ele, e muitas vezes o culpado é o próprio prevencionista, que não se preocupa de seguir, não se preocupa de sugerir ideias, não se preocupa de comunicar com o trabalhador, né? Porque o maior trabalho nosso é justamente persuadir esses trabalhadores para algumas ações de prevenção, como principalmente o caso do EPI, e que muitas vezes o próprio técnico ele se rejeita. Ele acha que o trabalhador não precisa dele, ele acha que o trabalhador, mesmo estando lá tudo direitinho em ordem, ele não vai nem chegar perto, muito pelo contrário. Aí que você tem que chegar mais próximo, conversar com todos. Não existe a questão a falta de exceção. Todos são iguais. Não existe aquela palavra exceto. Não existe. Exceto, falando de tal, eu sou melhor, exceto ele. Não existe. Tem que se misturar com todos eles, para eles respeitarem. E é dessa forma, digo mais assim, ó, quer ser um bom produto no mercado, junte-se aos colaboradores. Quer ter um resultado em excelência no mercado, junte aos colaboradores, conheça cada vida dele, conheça cada estilo de vida, cultura, e aí você vai crescer com ele. Quem vai levantar o profissional SST, primeiramente é ele mesmo. Segundo, são os colaboradores, que vai ter essa iniciativa de dizer, o cara ali é bom, respeita. Eles vão terminar, mesmo assim, existem alguns locais mesmo que o prevencionista, ele chega, o pessoal fica com medo, bota até o capacete com medo. Já vi muitos casos também que o prevencionista sai, o pessoal tira o capacete, bota o capacete, e é um respeito mútuo. Ele pode estar a certa distância, mas o pessoal continua usando. Isso é ética, gente, é moral, é cultura, tá? Isso nunca vai mudar. Depende muito de como o profissional age nesse âmbito chamado prevenção. E aí eu vou colocar aqui, e por mais que alguns empresários ainda enxerguem a SST como um gasto desnecessário, né, como eu falei já lá no início, é preciso ter em mente que as ações são, na verdade, um investimento. Toda ação que um prevencionista quer fazer e que gere custo para a empresa, que faz se transformar em benefício, não passa a ser apenas um custo, é um investimento. Redução de acidentes, diminuição de absenteísmo, menor custo de produção, melhoria do clima organizacional em um retorno em números, são apenas alguns dos benefícios trazidos pela área. Então, se tu investe em segurança do trabalho, tu vai ter um retorno na produção enorme e em grande escala. Você vai trabalhar com ânimo, com bom estilo de vida, com segurança. A pessoa vai trabalhar com a questão de autoestima, que é muito difícil encontrar uma pessoa que tenha autoestima, mas eles vão trabalhar de forma agradável, sem ter pressão psicológica no ambiente de trabalho.
Quando tu não investe em segurança do trabalho, a coisa se transforma ao contrário. Acontece acidente, desconforto no ambiente de trabalho, umas briguinhas indiretas em locais. Esse problema não passa apenas na empresa, passa para a família e assim por diante. E da família volta de novo à empresa, gera um efeito bumerangue. Então é o que acontece, gente, no ambiente de trabalho, quando ele é muito mal, podemos até dizer, posicionado, quando ele é muito mal distribuído através de ações educativas, onde gera investimento que muitas vezes o patrão acha que é custo e malefício para a empresa. Muito pelo contrário, é benefício. Então, assim, nós temos aqui um exemplo, né? 2 exemplos principais. O primeiro exemplo é a segurança do trabalho, os profissionais da segurança do trabalho, igual ao patrão lá que acha que o custo, o investimento que ele vai dar para a segurança do trabalho, sendo um investimento, vai gerar custo. Então o dinheiro dele vai embora, feito um passarinho, né? E não volta mais. E o resultado, como pensamento desde a Revolução Industrial, a gente tem aí o gasto desnecessário desse patrão, achando que mesmo investindo, gerando custo, o dinheiro vai embora e não vai retornar mais para a empresa, sendo gastos desnecessários, jogando dinheiro no lixo, o popular dito. E o segundo exemplo, nós temos empresas que pensam dessa forma. Segurança do trabalho, como investimento é SST e não custo, mas que vai gerar redução de acidentes, diminuição do absenteísmo, menor custo de produção, melhoria do clima organizacional e um retorno em números. São apenas alguns dos benefícios trazidos pela área. Não tem como errar, é uma matemática. Se tu investe com eficiência, com otimismo, com segurança, tu vai ter retorno lá no final. É matemática, não tem como errar. E aqui nós temos o que é SST e qual a importância da saúde e segurança no trabalho. A saúde e segurança do trabalho, também conhecida como SST, é um tema em alta nos dias de hoje. Por qual motivo? As empresas já perceberam que se preocupar com a saúde e com a segurança dos colaboradores é primordial para garantir a integridade das pessoas e possibilitar melhorias contínuas nos resultados. Quando eu falo melhoria contínua, eu lembro muito uma particularidade que a segurança do trabalho tem com a certificação ou sistema de qualidade ISO 9000, com o selo verde, com a responsabilidade social, não apenas da empresa, mas também com a responsabilidade social da família, da comunidade, da sociedade. Então, assim, porém, embora o assunto seja bastante comentado, há ainda quem não conheça a fundo as normas relacionadas a SST, seus benefícios ou tampouco como implementar medidas nesse sentido. Por isso, preparamos esse conteúdo para você ficar por dentro dos aspectos relacionados à saúde e segurança do trabalho e minimizar os riscos na sua empresa. Não deixe de acompanhar essa leitura. Lembrando que nós estamos nessa disciplina sendo a primeira parte do slide, tá certo? A gente vai ter a segunda parte, que eu vou elaborar o slide, já estou terminando, estou trabalhando nele, para a gente passar um outro vídeo. Então nós temos aqui, afinal, o que é SST? Muito se fala sobre SST no meio empresarial, presta atenção, hein? Mas se aprofunda pouco no assunto. Infelizmente é isso que acontece. Para começar, a sigla, que significa Segurança e Saúde do Trabalho, diz respeito a uma série de normas e procedimentos que são exigidos legalmente aos funcionários e às empresas. A intenção é minimizar ou até mesmo extinguir qualquer risco de acidente ou desenvolvimento de doenças que possam ocorrer dentro de uma organização. Com isso, é possível não só cuidar dos colaboradores, mas também minimizar significativamente os prejuízos financeiros e potencializar os resultados da corporação.
Olha que coisa interessante. A segurança do trabalho é como se fosse um ecossistema. Ela vai evoluindo até chegar os resultados em excelência no topinho lá. Tá? Então assim, eu começo de uma pessoa que está trabalhando na parte de limpeza, higienização da empresa, a área administrativa. Começo para o chão de fábrica, começo para a parte de diretoria, presidência, né? Depois eu desço de novo, chego à parte do pessoal da terceirização. Então, é como se eu investisse na área de segurança do trabalho, na indústria, numa particularidade, centralizando, que ela gerasse reflexos para as pessoas que trabalham como terceirização, as pessoas que aderem a essa substância chamada segurança do trabalho. De maneira inconsciente, as pessoas recebem essa transformação, porque trabalham numa empresa séria, numa empresa que previne acidentes. Começo para o chão de fábrica, começo para a parte de diretoria, presidência, né? Depois eu desço de trabalho. Mas aí você tem o responsável por regulamentar a SST é o Ministério do Trabalho, a gente sabe disso, por meio do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho, que hoje está conjugado com a economia, né? Com o Ministério da Economia. O órgão encarregado de incentivar a criação de políticas públicas e inspecionar as condições de trabalho nos mais diversos ambientes corporativos. Para que esse conjunto de normas seja implementado, é preciso que a empresa cumpra todos os eixos exigidos dentro da lei, sendo os principais deles. A empresa deve cumprir política da empresa, deve cumprir a organização, deve ter um planejamento e as avaliações periódicas. Aí a gente tem o desenho, primeiro desenho, como parte da política da empresa. Segundo, a organização. Terceiro, o planejamento. E aí a gente passa para as avaliações periódicas. As avaliações periódicas ela não é apenas com o substantivo chamado diretoria, nem diretores. Ela passa a ser avaliada também através dos trabalhadores que existem. Tá? Ela não deve ser centralizada, ela deve ser colocada, somada com todos os colaboradores para que eles vejam resultados e se transformem em autoestima para eles e em fonte de crescimento profissional e pessoal, tanto para a empresa como para eles mesmos. Qual a importância da saúde e segurança para a empresa? Essa importância a gente já viu lá, mas a gente está batendo na tecla. Por quê? Porque é uma área muito dinâmica. De acordo com o artigo 162 da CLT, é determinado que as empresas tenham a obrigação de investir em práticas especializadas em segurança e medicina do trabalho. Olha aí de novo, em segurança e medicina do trabalho, ou seja, em saúde e segurança do trabalho. Por isso que se fala em qualidade no serviço de saúde e segurança